Daremos continuidade ao assunto de formulação não linear e hoje fazendo um desafio para que você saia da condição de apenas digitar números e passe a realmente modelar. Esse é o nosso desafio. Dando início então a esse assunto, você pode aí ter mais informações nesse material que já está disponibilizado para ampliar aí a abordagem do que estaremos aqui comentando. Imagine o nosso frango como sendo aqui do lado esquerdo. Observe que ele é o todo. Só que esse todo ele se faz a cada dia, porque a cada dia você tem o frango anterior somado com o que ele ganhou em peso naquele dia. A soma então do ontem com o que ele ganhou hoje, nós temos então esse todo. E é interessante quando você começa a enxergar o frango desta forma, porque isso permite você observar que na curva, e essa curva é uma curva sigmoide, ou seja, já exige aí o princípio não linear para poder acomodar essa curva. Inclusive, o livro de Rostanho já usa esse princípio para ajustes, tanto para suínos, no caso para frango de corte e outros animais. Mas o que nós queremos chamar a atenção de vocês é o ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão ele mostra exatamente quando esse potencial desta ave ela vai de um momento de crescimento para uma mudança em que a curva agora já não é mais côncava, mas ela se torna convexa, mostrando que esse animal está perdendo fôlego no crescimento. Então esse ponto de inflexão acaba sendo muito importante para nós. E é exatamente nele, esse cubinho menor, ele se mostra no seu máximo. É exatamente aí que nós temos o quê? O máximo da velocidade do crescimento. Então agora se nós enxergássemos aquela mesma curva, mas enxergássemos agora como velocidade de deposição dessa massa, nós estaríamos enxergando desta forma. Então observe vocês que tem muita coisa aí escondida. E a modelagem ela dá ou permite novos recursos para que nós possamos também trazer isso a nosso favor. E é claro que se você desse continuidade, você chegaria numa curva da aceleração, e mostrando ali também que ela tem o seu pico, um momento ali que você deveria já estar alterando a ração inicial para crescimento. Então tem muita coisa que pode ser observada e retirada da modelagem dessas curvas. Então, mostrando que nós podemos sim usar tanto essa curva da velocidade como da aceleração a nosso favor, desde que nós venhamos a dominar a modelagem. E quem nos trouxe aí, na verdade, foi a pessoa que nos entusiasmou para nos aventurarmos para essa área, foi o Dr. Guevara. Nessa publicação no Poultry Science, ele nos deu o caminho para que nós pudéssemos agora sim trabalhar com modelagem de uma forma buscando um programa que pudesse não mais se preocupar apenas com o custo mínimo da dieta, mas com a otimização do lucro. E foi exatamente através das ideias de Guevara que nós começamos a nos aventurar para esta área. É interessante que esse trabalho ele nos oferece apenas uma corda, uma linha. Mas e se nós juntássemos várias linhas, tanto no sentido horizontal como transversal? Nós teríamos uma malha. Tendo a malha, nós podemos caminhar em cima desta malha. E o programa de modelagem ele poderia ter lateralidade de movimentação e também trabalhar no tempo. Isso seria realmente um sonho. É possível? Sim, através da modelagem. E tudo isso por quê? Porque nós paramos de pensar como apenas alguém que digitava dados, mas agora usando o recurso, uma simples célula do Excel que permite ser colocada naquela simples célula uma fórmula. E uma fórmula que pode ser da forma e do tamanho que você necessitar. Então, não é simplesmente uma célula. Aquilo ali permite, então, acomodar fórmulas. E por isso que nós saímos da digitalização para a modelagem, utilizando esse recurso maravilhoso do Excel. Então, esse é o meu desafio.
que você use essa célula não mais para apenas digitar números, mas para começar a se aventurar para fórmulas. E aí sim, se você agora tem uma malha, e essa malha, ela permite então caracterizar o lado côncavo, e se você agora, através do Excel, usando o recurso C, juntar essas duas malhas, você agora tem esse formato sigmoide, não mais através de uma linha, mas através desta malha, que permite você se deslocar na lateralidade, que seria as variações do teor energético da dieta, e no seu comprimento, que seria exatamente a idade. Então isso é exatamente o que nós temos feito e temos aplicado então no nosso programa de formulação. Então, para vocês observarem quão precioso se torna a modelagem a nosso favor, digo, a favor da nutrição animal, permitindo que você não tenha mais preocupação apenas com o custo da ração, mas também agora permitindo que você possa obter o máximo lucro dessa atividade. Isso então aqui também para fêmeas, o mesmo princípio. Anteriormente era para macho, fêmeas também funciona. Tudo baseado no quê? No ponto de inflexão, aonde você muda de côncava para convexa a curva, e agora você pode unir essas duas curvas. E é claro, apesar de ser uma fórmula complexa, o Excel, naquela simples célula, absorve completamente essa fórmula. Isso também vale para ovos. É interessante se você pensar que você pode ter várias tonalidades dessa coloração, por que não pensar em formar uma malha? Foi o que nós fizemos. Nós simplesmente tivemos a oportunidade de combinar os pigmentos amarelos com o vermelho. Isso gerou uma malha, e essa malha agora nós introduzimos no nosso programa de formulação para poedeiras, para caracterizar o quê? A cor do ovo. Então, novamente, uma malha permitindo então que nós possamos nos deslocar para qualquer região através do facilitador do Excel. Então, só para mostrar que através da equação que nasceu desta malha, nós simplesmente digitamos essa equação naquela célula única do Excel e ela permite então todo esse deslocamento. Uma coisa importante, observe que existe interação entre o amarelo e o vermelho. Então, por isso a importância de se usar sim uma malha para poder otimizar a pigmentação deste ovo. Então, usando então esta malha. E é claro, isso aplicado tanto nesse primeiro, do lado esquerdo, no nosso programa de lucro máximo para frangos de corte, também para, no caso, poedeiras, usando esse princípio. E também, no caso lá, para suínos. Mas para vocês terem aí uma ideia de quão amplo e quantos recursos nós podemos utilizar. O exemplo que eu vou dar para vocês diz respeito a enzimas. Hoje, praticamente, é quase que uma obrigação toda a ração, seja de poedeiras, suínos, frango de corte ou até outros animais, a presença das enzimas, ela se faz necessária. Só que nós vemos aí que, no caso aqui da fitase, nós podemos trabalhar de uma dose desde 500 FTUs por quilo até 2.000. E é claro que talvez você pudesse fazer ração por ração, uma ração com 500, outra com 750, outra com 1.000 e assim por diante, e comparar, ver qual acaba sendo mais favorável. E a modelagem? Aí sim, se você não quer mais apenas digitar valores, mas se você quer aproveitar o que você tem na mão e modelar, agora sim você já tem um grande recurso. Por quê? Porque o Excel facilita muito a nossa vida. Vamos ver como isso é possível. Eu vou escolher aqui primeiro as concentrações de fitase, depois, logo em seguida, dando um CTRL e segurando, selecionando então aí o fósforo disponível, e vou inserir aqui um gráfico. E vamos escolher esse gráfico de dispersão. Apenas aumentar um pouquinho aqui para poder facilitar a visualização. Vou clicar em cima de uma dessas bolinhas e vou pedir a linha de tendência. Então, observem vocês, mesmo que eu aumente aqui a ordem, ela não necessariamente vai me trazer algum benefício. Então, a ordem já ao quadrado, no caso aqui, já é mais do que suficiente. De repente, você pode até se aventurar para
um valor maior, mas aqui no caso já atendeu a nossa necessidade. Muito bem. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação e eu tenho um R extremamente bom aí para acomodar essa equação. Vou clicar agora aqui e vou solicitar que nós venhamos a ter uma condição melhor desses valores. Ou seja, eu quero que isso passe a ser número, não vou querer que haja separador de milhar, e vou aqui casas decimais, aqui que, vamos dizer assim, no Brasil a gente fala o pulo do gato, que seria aqui você coloca 10, para realmente fazer com que essa equação ela tenha muita qualidade de ajuste, realmente aproveitando muitas casas depois da vírgula. Então, isso aqui, então nós já fizemos o ajuste para o fósforo. Nós vamos ter que fazer um a um esses ajustes até chegar na energia. Vamos dar mais um exemplo aqui novamente. Vou selecionar, vou apertar o Ctrl, vou aqui solicitar o ajuste para o cálcio, correto? Vou lá em inserir, vou pedir para que esse gráfico venha a ser o gráfico de dispersão. Vou trazer esse gráfico um pouquinho abaixo, correto? Vou ajustar aqui só para dar uma qualidade de ajuste melhor. Vou clicar em cima da bolinha, vou selecionar, adicionar linha de tendência. Vou pedir que venha a ser um ajuste polinomial. Uma ordem quadrática já é suficiente. Vou pedir que venha a ser exibido a equação e o R. Ótimo. Esse número ele precisa ser melhorado em termos de casas decimais. Eu venho aqui, vou pedir então que o número venha a ser realmente número e não geral. Vou pedir 10 casas decimais e não vou querer separador de milhar. Então, esta é a equação para o cálcio. E agora vamos dizer assim que você já fez para todos e já chegou aqui no último, que é a energia. Vamos também fazer para a energia. Vou selecionar, vou apertar o Ctrl, vou em energia metabolizável quilocalorias por quilo, cuidado, porque de repente o programa pode ser megacalorias, no nosso caso aqui é quilocalorias nesse programa. Então, vou voltar lá para inserir, gráfico, dispersão, vou trazer um pouco abaixo aqui só para permitir que a gente consiga enxergar esse gráfico com mais qualidade. Vou solicitar então que venha ser colocado aqui, então, a linha de tendência. Vou pedir polinomial, segundo grau já atende perfeitamente. Vou pedir o gráfico e o R. Muito bem. Lembre-se que o ideal é ampliar esses números. Vou chegar aqui, vou pedir número, correto? E vou pedir 10 casas decimais e não vou querer separador. Ótimo. Então eu tenho a equação da energia. É claro que você vai ter uma a uma para todos os itens aqui. Para metionina, lisina, triptofano, treonina e assim por diante. Todos vão ter a sua equação. O que você faz com essa equação? Vamos lá. O que você vai fazer, como eu já estou com a minha planilha aberta aqui do programa de formulação de ração, que foi apresentado inclusive na palestra anterior, eu vou abrir ingredientes, vou naquela região que eu falei para vocês, que vocês teriam liberdade para utilizar, vou chamar essa enzima aqui de enzima X, tudo bem? A primeira coisa que nós temos aqui seria o ajuste da energia. Então vamos lá. Vou voltar naquele gráfico anterior. Como nós já temos aqui o ajuste da energia, ele está aqui, olha. Eu já vou clicar nele, olha que facilidade. Pego aqui com o próprio mouse, desde lá do primeiro número, até o finalzinho aqui. Posso até incluir esse igual. Dou um Ctrl C, vou para a minha planilha de formulação. Observe que eu vou colar aqui em cima, ó, na parte superior. Vou dar o colar. Observe que a fórmula ainda não está completa, porque esse valor multiplica o X. E quem que é o X? A minha concentração de enzima, de fitase, que na verdade, estrategicamente, ela já está aqui, ó, disponível. Vou clicar em cima dela. E é claro que esse valor é elevado ao quadrado. Então, elevado
ao quadrado. Novamente, a segundo termo da fórmula ela também é uma multiplicação que multiplica x. Quem que é o x? O teor de fitase. Feito isso, só basta dar o Enter e a fórmula está pronta. Você introduziu uma fórmula na sua matriz. Uma fórmula que pega todo esse leque de 500 a 2.000 FTUs. Conforme esse valor vai sendo alterado, e isso o próprio programa vai decidir qual é o melhor valor, automaticamente esse valor é corrigido. Feito isso, salve, para você não ter uma surpresa aí. Vamos agora para o cálcio. Agora seria o cálcio, aqui nós já temos a fórmula do cálcio. Vamos lá. Olha só, você já não é mais um digitador. E isso é sensacional. Esse é um grande diferencial para um profissional. Então vamos pegar o cálcio. Mesma coisa. Vou pegar aqui do igual até o final desses números. Dou Ctrl C. Volto lá na planilha. Digito aqui em cima essa fórmula. Observe que a fórmula sempre vai começar com igual. Isso é muito importante. Muito bem. Aqui nós vamos então, multiplica. Multiplica por quem? Ele já ficou azulzinho porque ele já está esperando algum valor. Qual que é esse valor? O teor de fitase que foi definido na sua dieta, que é esse valor. Correto? Isso feito o quê? Elevado ao quadrado. Então nós temos aqui que elevado ao quadrado. Muito bem. E aqui também, no caso, multiplicado por quem? Por x. Quem que é o meu x? Meu teor de fitase. Está aqui também. Pronto. A segunda fórmula já foi incluída. E está lá. A última fórmula que nós temos, no caso lá que nós preparamos, foi para o fósforo. Então, volto ali na minha planilha. Vou copiar a fórmula agora do fósforo. Desde o igual, comece com igual, vai até o final. Deu Ctrl C, volte lá na planilha. E aqui novamente, nesta área superior, você cola. E é claro, esse valor é multiplicado por quem? Por esse x ao quadrado, que o x representa a concentração de fitase. Vamos lá, fitase. E esse valor elevado ao quadrado. Novamente, esse valor aqui da segunda parte da equação multiplicado por x, e meu x sempre vai ser o teor de fitase. Terminado isso, só dá o Enter e a tua fórmula está lá. Olha só por curiosidade, esse valor bate com esse valor bate com esse, e esse valor bate com esse. Por quê? Porque é a mesma enzima. Essa enzima que nós estamos usando a matriz dela, que na verdade está nascendo esses mesmos valores. Mas, se porventura for escolhido o valor de 500 FTUs, esse valor vai para 500 FTUs. Se for escolhido o valor de 2.000 FTUs, esse valor vai ser corrigido para 2.000. E se for um valor intermediário, que inclusive foi aqui, a planilha rodou e escolheu 1.296. Nós não temos esse valor. Não temos lá na matriz, mas agora temos aqui no nosso programa. E seguindo exatamente as recomendações desse intervalo. Isso é importante ficar bem claro. Nós não podemos sair do intervalo de 500 FTUs até 2.000 FTUs para esta enzima. Então, isto eu chamo de modelagem. Isso eu vejo já a habilidade da pessoa já se aventurar para usar todo o potencial que o programa tem e, é claro, tornar a sua formulação muito mais coerente. Então, isso sim é um desafio que eu deixo para vocês buscarem, talvez com as matrizes que vocês já têm em mãos, fazerem esse tipo de formulação. E vocês realmente enriquecerão em muito, atendendo esses novos desafios da nutrição. Aí sim, nós podemos dizer que usamos de uma forma plena todo esse potencial que, inclusive, o Excel traz como um grande facilitador. O que eu desejo? Sucesso!